falar um pouco agora sobre a Automatiza. A Automatiza é uma indústria de sistemas de controle de acesso. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui são relacionados a soluções de controle de acesso. A Automatiza fornece a solução completa, desde a parte das fechaduras, o software, controladoras, leitores e catracas. Bom, só falando um pouco da Automatiza. A Automatiza, ela iniciou suas atividades em 1996, mas foi legalmente constituída em 1998, ou seja, tem 13 anos de existência na área de controle de acesso. Hoje a empresa possui em torno de 80 colaboradores, que ficam na fábrica, que fica em Florianópolis, na Grande Florianópolis, próxima a Intelbras. Toda a parte de desenvolvimento, parte de produção e suporte fica lá também, a parte de assistência técnica também. Tá? Bom, o que a Automatiza trabalha hoje? Hoje a Automatiza trabalha em 3 linhas distintas de sistemas, que seriam fechaduras, eletromagnéticas ou fechaduras eletroímãs, não sei se o pessoal já conhece, fechaduras eletromecânicas, que a gente trabalha com modelo fechadura do tipo solenoide, tá? E sistemas de controle de acesso, para controle de acesso por senha, proximidade, biometria digital, sistemas de código de barras e biometria facial, para identificação da face mesmo, né? E trabalhamos com sistemas de catracas também. Bom, o que é controle de acesso? Tá? Hoje o pessoal tem, na verdade, de uns 2 ou 3 anos para cá, o pessoal tem começado a assimilar um pouco mais sistemas de controle de acesso. Há 3 anos atrás, controle de acesso que o pessoal costumava trabalhar, nada mais que era controle remoto, ou quando ouvia falar, ouvia em algum filme americano, que tinha uma identificação por biometria facial, ou por íris, que todo mundo comenta. Mas o que é o controle de acesso? Porque isso cada vez mais tem ficado difundido. Porque cada vez mais tem aumentado o fluxo de pessoas dentro de empresas e instituições. Isso tem exigido um controle maior do que o controle convencional. Porque hoje o pessoal costuma trabalhar com sistemas de alarme e sistemas de CFTV, quando se fala em segurança. São esses 2 segmentos que se sobressaem. Só que cada um ele tem uma aplicação distinta. Sistemas de segurança relacionados a CFTV, eles vão identificar e inibir infratores em um determinado local ou mostrar um sinistro que ocorreu. Sistemas de alarme, normalmente eles vão inibir e identificar infratores num horário fora do expediente, que não tem ninguém trabalhando, não tem ninguém no local. Só que hoje a gente tem tido um outro problema de segurança, que são, como tem um alto fluxo dentro das empresas, a gente não conhece mais todo mundo que está dentro de determinada instituição. Então, ocorre de pessoas entrarem em setores que não deveriam, ou a acessar setores que não deveriam. Então, aí entra os sistemas de controle de acesso, que é identificar as pessoas que estão autorizadas a entrar em determinadas salas e controlar o fluxo de pessoas. Por definição, controle de acesso é a prática de permitir o acesso a uma propriedade, prédio ou sala apenas para pessoas autorizadas. E é constituído de 4 etapas. Primeiro, o bloqueio. Tá? Então, para todo controle de acesso, eu tenho que ter um bloqueio, que pode ser uma fechadura, no caso de uma porta, pode ser uma catraca, no caso de um prédio comercial, ou um condomínio ou outra instituição, ou mesmo uma escola ou faculdade. Pode ser uma cancela, se eu estiver controlando o acesso de veículos, ou outro. Após isso, eu preciso de uma identificação, que é identificar o usuário, o que vai estar passando no local, de alguma forma. Essa identificação pode ser através de um teclado de senhas, para identificar quem é a pessoa. Pode ser um sistema de proximidade, que vai identificar a pessoa através de um cartão RFID, tá? Uma identificação por radiofrequência. Pode ser uma identificação biométrica, essa biometria pode ser biometria digital, que já é bem difundido no mercado, e a biometria facial, que o pessoal tem começado a trabalhar atualmente. Bom, após a identificação, o sistema vai fazer a autorização, ou seja, identificado que tal usuário é o João, por exemplo, ele vai verificar se ele está realmente autorizado a entrar naquele local, naquele horário ou naquele dispositivo.
Após isso, eu tenho a liberação, que é o acionamento da fechadura, ou da catraca, ou dispositivo que eu estiver acionando. Bom, com relação à fechadura, um dos principais produtos da Automatiza, hoje, é a fechadura eletroímã. Não sei se todos conhecem, tá? É uma fechadura que ela tem trabalhado bastante em paralelo com sistemas de controle de acesso. Por quê? Porque ela é ideal para esse tipo de aplicação. Que, para quem não conhece, o que é a fechadura eletroímã? Nada mais é que um bloco metálico maciço, que, quando alimentado em 12 volts, ela vai criar um campo magnético, como se fosse um ímã mesmo, tá? E quando a fechadura estiver travada, ela vai travar magneticamente na porta, tá? Esse aqui é um modelo de 150 kg. Significa o quê? Que quando a barra metálica, que é a outra parte da fechadura, estiver perfeitamente encaixado, ela vai criar uma tração de 150 kg. A grosso modo, se eu parafusar essa fechadura no teto e pendurar até 150 kg, ela vai segurar normalmente. Acima disso aí é que ela vai conseguir ou não romper o campo magnético da fechadura, tá? Bom, mas então qual é a vantagem de utilizar esse tipo de fechadura em relação à fechadura comum? A principal vantagem de utilizar uma fechadura eletroímã para sistemas de controle de acesso é que, como eu falei, ela é um bloco metálico maciço e uma barra metálica. Então não tem nenhum obstáculo mecânico para o fechamento. Ela não tem lingueta, não tem mola, não tem nada do tipo. Então eu tenho a garantia que a porta nunca vai ficar entreaberta, que é o que normalmente acontece com alguns tipos de fecho. Se a pessoa aproxima e deixa a porta meio que entreaberta, acaba não fechando corretamente a porta. A próxima pessoa que aproveitar isso pode conseguir adentrar o local. A outra vantagem é, como é um bloco metálico maciço, ela tem uma durabilidade bem maior em relação à fechadura comum, tá? Então essa é a principal vantagem também. Silenciosa abertura e fechamento, ideal para entetramento de porta, já que eu tenho garantia da porta fechada. Tem um baixo consumo elétrico. Por exemplo, esse modelo aqui, ele tem um consumo de 345 mA. 3 watts, né? Uma lâmpada fluorescente comum tem 40. Então é menos de 10 vezes o consumo de uma lâmpada comum, tá? E é adaptável a qualquer dispositivo eletrônico, ou seja, a fechadura do tipo eletroímã, ela pode ser acionada por qualquer controle de acesso, ou interfone, central telefônica, qualquer equipamento de controle de acesso do mercado, tá? Ou mesmo um controle remoto, tá? Então, a principal vantagem de utilizar ela em conjunto com o sistema de controle de acesso é realmente a garantia que a porta não vai ficar entreaberta e a grande capacidade dela de acesso. Como é um bloco metálico maciço, eu posso ter 10 mil acessos por dia, no caso, a porta principal de um condomínio, por exemplo, ou uma porta de entrada de uma empresa, que eu não vou ter problemas com relação à fechadura, ao funcionamento, porque ela é um bloco metálico maciço e uma barra metálica. Então, ela tem sido bastante utilizada. Com relação a suporte de aplicação, tá? Hoje a Automatiza fornece, em conjunto com a ADM, soluções para todos os tipos de porta. Então, eu posso instalar em portas de vidro que é para dentro, para fora, portas de madeira ou alvenaria, portas de alvenaria que abrem para fora, que é o exemplo aqui, um pouco escuro. Aqui tem um exemplo, a ADN ela trabalha com kit de suportes que ele se identifica para todas as situações. Tá? Que esse kit ele acompanha acessórios para instalação em qualquer tipo de porta. Tá? Portas de vidro, porta de madeira, porta de aço, divisória, qualquer tipo de situação ou solução, basta eu estar adquirindo esse kit, que é o kit universal, e eu vou ter todos os acessórios para fazer a instalação. Então, um exemplo, eu quero instalar uma fechadura eletroímã na porta, o que eu preciso adquirir? Preciso da fechadura, que é o meu dispositivo de bloqueio, mais uma fonte 12 volts e o sistema de controle de acesso. Tá? Aqui é um outro exemplo de instalação. Aqui um exemplo de instalação da montagem do kit numa porta de alvenaria com parede de alvenaria e porta de madeira, né? Então, na parte móvel da porta sempre vai ficar a barra metálica e na parte fixa fica sempre a fechadura, que vai ficar instalado. Tá? Os suportes que acompanham a fechadura são acabamento prata, mas nós temos modelos também que pode ser inox ou pintado preto. A Automatiza também trabalha com modelo de fechadura do tipo solenoide, tá? Que é uma fechadura com pino,
que quando estende ele vai dar uma tração de aproximadamente 1.000 quilos, e o acabamento em alumínio. Tá? Com relação à fechadura, como foi falado, a fechadura, para ela estar travada, ela está alimentada. Então, quando eu alimento a fechadura, ela vai criar um campo magnético que vai travar magneticamente a porta. Então, se faltar alimentação, a porta abre. Por esse motivo, é sempre recomendado trabalhar em conjunto com a fechadura eletroímã, fontes carregador de bateria. Por exemplo, uma fonte carregador de bateria com uma bateria de 7 ampere-hora, que é a bateria de alarme, ela vai dar uma autonomia de aproximadamente 7 horas, tá? O que é mais do que suficiente para a maioria dos locais. Tá? Bom, com relação a sistemas de controle de acesso, até agora a gente viu com relação às fechaduras, que eu vou utilizar nos sistemas, mas eu também preciso utilizar sistemas de controle. A Automatiza fornece essa linha de controle de acesso, que já estão disponíveis na ADN, que são 5 modelos, que seria o controle de acesso mais simples de todos, que seria um equipamento de substituição a chaves, que é o DigiProx, que é um controle de acesso com proximidade e senhas, então um cadastro de até 1.000 usuários. Então eu quero uma solução mais simples, eu vou adquirir uma fechadura, né, que já vem com kit de suportes, adquirir o DigiProx e mais uma fonte chaveada, por exemplo. Eu já consigo fazer uma instalação e controlar o acesso normalmente. Para sair, normalmente eu vou utilizar um botão. Tem o equipamento Dual, que ele também é com senha ou proximidade, ou RFID, identificação por radiofrequência, né? Só que, nesse caso, eu consigo cadastrar até aqui 10.000 usuários, 50.000 eventos, 30.000 usuários e 50.000 eventos, só que com a vantagem que eu posso ligar um ponto de rede nele e fazer todas as configurações, ou seja, eu tenho um software de gerenciamento. Eu posso plugar um pendrive, fazer o download de usuários ou o download de eventos. Se eu quiser uma situação mais simples, não quero usar software. Cadastro os usuários pelo próprio equipamento, plugo um pendrive, baixo o download de eventos, plugo no PC e faço o upload. Eu consigo verificar todo mundo que entrou e saiu. Ah, quero ter um controle completo, eu tenho 4 ou 5 equipamentos, quero cadastrar, excluir via software. Não precisa adquirir nada a mais, basta eu disponibilizar um ponto de rede para cada equipamento. Lá no software eu vou cadastrar o IP do equipamento e eu já consigo fazer, cadastrar, excluir usuários, restringir o horário que ele pode entrar ou não no local e assim por diante. Tá? Tem o NEL também. O NEL ele é similar ao anterior, porém ele tem a identificação por digital também, por biometria. No caso do NEL, ele funciona biometria, proximidade também, RFID e também através de senhas. A gente vai ver aqui que todos os equipamentos biométricos que eu tenho, tanto esse aqui que também é biometria digital e esse é biometria facial, eles também têm opção de proximidade. Por quê? Hoje a gente sabe que isso vale para todos os fabricantes, sempre vão existir pessoas que eu não vou conseguir cadastrar a biometria dela, a digital dela. Tá? Eu não vou conseguir cadastrar a digital. Principalmente crianças de até 6 a 7 anos de idade, pessoas que têm problema de pele ou trabalham com algum tipo de material abrasivo, ou pessoas muito idosas, acima de 80 anos ou algo assim. Então, ela vai ter uma dificuldade para cadastrar digital. Então, por isso, é recomendável que eu tenha sempre uma segunda opção, para que para essas pessoas, elas não vão cadastrar digital e eu vou fornecer para ela um cartão. Tá? Isso é importante ser passado para que a gente não tenha um problema depois de pós-venda, que é eu vender lá para um condomínio, uma loja comercial que tinha 1.000 usuários, 2 deles não conseguem ser cadastrados e eu não tenho uma opção para ele. Ele vai ter que utilizar um controle remoto, uma chave, algo assim. Então, por isso, o controle de acesso ele já tem essa segunda opção. Tá? O NEL ele é cadastro de 1.500 usuários, então posso cadastrar 1.500 digitais ou 1.500 cartões. Registra os 50.000 últimos eventos, posso conectar com software também. No caso do Binox, ele tem acabamento em inox, em aço inox escovado, e ele pode ser utilizado externamente. Então, ele pode ficar na porta de entrada da empresa, ou na porta de entrada de um condomínio, por exemplo, no lado externo, na rua, que os botões e a parte mecânica dele são anti-vandalismo. Então, eu posso ter um acabamento bem bacana, a sinalização dele é por áudio, e as programações também. Nesse caso aqui, eu posso cadastrar até 200 usuários. Então, ele seria para uso mais numa residência
ou numa entrada de uma loja comercial, ou na entrada de um condomínio com poucos usuários, né? Ou de um apartamento. Já o controle de acesso visagem é um controle de acesso facial. Tá? Então, ele faz a identificação da face, tá? E vai liberar o acesso, no caso, no dispositivo que eu estou controlando. Todos os dispositivos que a gente está mostrando aqui são para controle de porta. Então, eu vou controlar o acesso à porta. Na hora que eu tenho uma leitura válida, ele vai acionar um relé, né, que vai acionar uma porta, uma fechadura eletroímã, uma fechadura elétrica, ou outro dispositivo que funcione com contato. Com relação até à identificação, o pessoal sempre pergunta, com relação à biometria digital, normalmente o pessoal já conhece, que a identificação como é feita. Toda digital ela tem vários nós. Tá? As linhas da digital elas se encontram em determinados pontos que criam troncos, ou nós, que o pessoal chama. Na identificação digital, o que o sistema faz? Ele, na hora que eu coloco o dedo, ele cria uma imagem desse dedo e tem um algoritmo que identifica todos os nós que tem naquela imagem. E ele calcula a distância entre esses nós. E ele cria, no caso, pega essas informações e grava numa tabela, que é o template que a gente chama da digital, que não é a imagem, na verdade é a distância entre esses nós. Na hora da identificação, quando eu coloco o dedo na leitora biométrica, ele vai pegar essa imagem e comparar com cada uma das imagens que ela tem no banco de dados. E vai verificar essa distância. Ele tem uma tolerância padrão, que é relativa ao nível de segurança do equipamento, e ele vai verificar se as distâncias são próximas, significa que é a mesma pessoa. No caso do biometria facial, ele vai trabalhar da mesma forma, ou seja, a diferença é que ele vai pegar pontos diferentes. Na biometria facial, ele pega a distância entre olhos, a parte externa, a parte interna também, em cima da sobrancelha aqui, e pega alguns pontos da face, do nariz e do queixo. E ele vai, da mesma forma, calcular a distância entre esses pontos, e na hora da identificação, ele vai ter um algoritmo que ele vai identificar esse acesso. Da mesma forma, ele também funciona com biometria com cartão de proximidade. A pergunta que provavelmente várias pessoas vão fazer, mas e se o pessoal for gêmeos, vai funcionar? Nós já fizemos vários testes com gêmeos e realmente ele funcionou da maneira correta, ou seja, ele não identificou as duas pessoas como o mesmo usuário. Tá? Esse teste, na verdade, para mostrar para um cliente, teria que mostrar realmente funcionando. Mas já foi feito vários testes e até o momento a gente não teve nenhum problema de uma falsa aceitação. Tá? Porque além ele tem uma câmera infravermelha também e ele pega a parte dos ossos e outros pontos de interesse. Né? Bom, só falando um pouco das características de novo do Binox, que é um equipamento que o pessoal tem utilizado bastante, que já havia falado, que é cadastro de 200 usuários, ele registra os últimos 30 mil eventos no próprio equipamento, e eu posso conectar no PC via porta serial, RS-232. Ele também tem a opção de biometria, e tem a sinalização por voz, e um LED tricolor, que ele vermelho, verde. O Visage, no caso que eu já havia falado também, ele tem a capacidade de 500 usuários, tem registro de 70 mil últimos eventos no próprio equipamento, posso fazer esse download desses eventos através de um pendrive, tem a sinalização no display do equipamento e tem a proteção contra a violação do equipamento, que é o alarme, ou tamper. Tá? Esse equipamento, o Visage, ele tem sido bastante utilizado nas seguintes aplicações. Ele não é um equipamento para uso externo, eu não posso colocar ele em um local que ele vai pegar sol direto no equipamento, ou mesmo na pessoa que está se identificando no equipamento, senão ele vai ter problemas de autenticação. Ele é feito para uso interno. O pessoal tem utilizado bastante para acesso a salas de CPD, salas de desenvolvimento, ou até sala da diretoria. O pessoal tem utilizado até como uma ferramenta de venda do equipamento, que o equipamento ele pode ser utilizado para um marketing do próprio cliente. Se é uma empresa que trabalha na área de tecnologia, normalmente o pessoal coloca isso na sala da diretoria ou sala de reuniões, onde ele vai levar os clientes para apresentar que na hora do acesso, ele vai ter um acesso através de um controle de acesso facial, que demonstra que a empresa trabalha realmente com equipamentos de alta tecnologia, que está sempre acompanhando o mercado. Então, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing da própria empresa. Né?
Depois do controle de acesso facial, a Automatiza também trabalha com o sistema NetControl. Até agora, os equipamentos que a gente viu são equipamentos para pequenas aplicações. Então, eu vou colocar em uma porta, 2 ou 3, mas vou fazer um controle específico para cada equipamento. Quando eu tenho um controle mais completo, e eu me refiro a um controle mais completo, é quando eu utilizo catracas, tenho um controle de visitante, quero ter um monitor de porta, saber a hora que o usuário entrou, a hora que o usuário saiu em determinado setor, quero controlar anti-carona e outras ferramentas de controle de acesso específicas para software, a gente vai utilizar o sistema NetControl. A controladora NetControl ela pode utilizar diferentes tipos de leitores. Leitores de proximidade, teclado de senhas, biometria, código de barras ou mesmo o leitor facial. Aí, nesse caso, eu estaria interligando ele à controladora NetControl. Ela pode controlar, como eu havia falado, portas, catracas e cancelas. Vou falar só as características principais da controladora. Ela faz tem bem mais recursos do que eu vou mostrar aqui, mas aí teria que ser realmente em outro treinamento específico da controladora NetControl. Mas ela não possui limite de usuário estabelecido, ou seja, eu posso instalar ela numa escola, por exemplo, que tem 30 mil alunos, 40 mil, não vai ter problema, 40 mil RFID cadastrado ou digitais, o sistema consegue controlar sem problema algum. Pode cadastrar quantas zonas de tempo forem necessárias, com quantos intervalos forem precisos, ou seja, eu tenho um local que tem funcionário que ele trabalha das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Aí tem outro que trabalha só das 8 às 11 horas. E assim por diante. Eu posso ter quantas restrições de horário eu quiser e o sistema consegue controlar isso de maneira adequada. Pode cadastrar visitantes, ou seja, eu posso ter uma recepção que vai ter uma webcam que vai capturar a foto do visitante, ele vai registrar no cadastro e ainda pode imprimir uma etiqueta para colar no crachá dele, para ele conseguir entrar. Como controla o visitante, normalmente ele vai estar em conjunto com uma catraca, que vai ter urna coletora, na hora do usuário sair, ao invés de levar o cartão, ele vai depositar o cartão na urna, a catraca recolhe, ou cancela, poderia ser utilizado também, a cancela recolhe o cartão e libera a catraca ou a cancela para o usuário poder ir embora. Aqui é um exemplo das telas do software, tá? Um exemplo da tela de cadastro do biometria. Aqui uns exemplos de configuração, de algumas janelas de configuração do equipamento. Só uma informação, a catraca da Automatiza, ela é tricampeão do Prêmio Marca Brasil em catracas, tá? Pela revista Security. Tá? A catraca da Automatiza, tá? Ela tem o seguinte, ela pode trabalhar com os seguintes leitores: código de barras, leitor RFID, teclado de senhas ou biometria. Só um detalhe, hoje o pessoal tem utilizado bastante, tanto biometria como cartão RFID para catracas. Mas sempre tem que ser analisado cada caso. Para alto fluxo, a gente sempre vai recomendar utilizar sistemas RFID, que tem uma velocidade de identificação muito superior aos outros métodos de identificação, tanto com relação à velocidade mesmo, como até a manutenção, porque ele não tem uma rejeição. Se eu aproximar o cartão, ele vai identificar e vai dar o acesso liberado. Quando eu trabalho já com o sistema biométrico, dependendo dos operadores que estão trabalhando, estão passando pela catraca, ele pode colocar o dedo, de repente, colocar o dedo incorreto, ou colocar o dedo, não colocar o dedo inteiro em cima do leitor, isso vai gerar um acesso negado. Então, se eu tenho várias pessoas querendo passar, eu posso somar 2 ou 3 acessos negados dessa pessoa que não colocou o dedo na forma correta, ou não colocou o dedo correto, e eu acabo gerando filas. Então, para um alto fluxo, não é recomendado utilizar somente sistema biométrico. O ideal é utilizar sistema de RFID. Tá? A biometria ela é recomendada para um local que eu tenho uma segurança maior. Ou eu posso mesclar, que é o mais comum. Alguns usuários, normalmente funcionários, vão utilizar sistema de biometria e visitantes e outros vão utilizar, ou terceiros, vão utilizar cartão RFID, que é o mais comum. Aí eu tenho uma melhor performance do sistema. A catraca ela tem 2 opcionais. Então, ela pode ser solicitado que ela acompanhe o módulo braço que cai ou o módulo urna coletora. O módulo braço que cai, o que seria? Seria como mostra aqui na foto. Normalmente, os bombeiros exigem esse tipo de equipamento, e alguns editais também, que quando acionados o dispositivo de pânico, dispositivo de emergência, ou faltou alimentação no prédio ou no local, quando acionado, o braço da catraca ele vai realmente cair
e ficar na vertical, tá? Liberando o acesso ao fluxo de pessoas. Tá? Ele tem a opcional também do módulo urna coletora, que seria eu vou utilizar sempre essa urna na catraca, sempre que eu tiver um controle de visitante, para obrigar que o visitante, na hora de ir embora, ele deposite o cartão da urna e não leve o cartão de brinde para casa, que é um brinde pouco caro para um grande número de usuários. Por último, a Automatiza também trabalha com a catraca para cadeirante ou para deficiente, que é o diferencial dela em relação ao anterior é que a catraca ela abre na horizontal. Ou seja, quando tiver um acesso liberado, o braço abre na horizontal e vai passar um pedestre ou cadeirante, ou alguém com algum tipo de mobilidade, deficiência de mobilidade. Só uma outra informação, o pessoal sempre pergunta, e às vezes a gente tem até alguns problemas com relação à especificação incorreta da catraca, que é com relação ao número de catracas. Qual o número de catracas que eu tenho que utilizar em um determinado local? A Automatiza sempre sugere, na hora de especificar quantas catracas eu devo utilizar, o seguinte cálculo. Cada catraca com RFID, com cartão, ela tem uma capacidade de acesso de usuários de 200 pessoas a cada 10 minutos. Ou seja, eu tenho um local que tem 1.000 usuários, só que o horário de pico é às 8 horas da manhã, e nas 8 horas da manhã só entram 300 pessoas. Então, se a catraca, entram 400 pessoas, se a catraca ela demora 200 pessoas a cada 10 minutos, então 400 pessoas, se entrarem às 8 da manhã, vão demorar, uma catraca só vai demorar 20 minutos para entrar. 20 minutos é uma fila muito longa. Então, o ideal seria colocar 2 catracas, aí vai demorar 10 minutos. Pô, mas 10 minutos ainda é muito tempo. Então, eu teria que colocar 4 catracas. É esse cálculo que a gente vai utilizar no horário, analisando o horário de pico, de fluxo máximo. Então, seriam 200 pessoas a cada 10 minutos. Tá? Essa é uma média de acesso. Dependendo do usuário, pode ser um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Tá? É assim que a gente vai identificar a quantidade de catracas que vai utilizar. Por último, a Automatiza está lançando, aqui, na verdade, o sistema de ponto, coletor de ponto, que ele atende a nova norma, tá? Que ela foi prorrogada, eu acho que 2 ou 3 vezes, e o último prazo dela ela se encerra agora em setembro. E com essa nova norma, todas as empresas que trabalham com pontos digitais terão que migrar seus equipamentos para a nova legislação, que obriga a que os coletores de ponto tenham um módulo com impressora, ou seja, toda vez que alguém identificar o acesso, ele vai ter que emitir um ticket. Esse coletor de ponto ele vai estar disponível aqui na DN também, e a gente deve estar lançando até o final desse mês. Só uma última informação, com relação à Automatiza, ela também trabalha com cartão BNDES, então para adquirir os equipamentos vocês podem utilizar também esse recurso, tá, do BNDES e estar adquirindo os equipamentos. Para finalizar, eu só queria relembrar então, que a área de controle de acesso, todos os produtos que a gente mostrou aqui da Automatiza são voltados a sistemas de controle de acesso. E o segmento de controle de acesso é um segmento que ainda tende muito a crescer, é um segmento novo no mercado de segurança. O pessoal tem cada vez utilizado mais. Aqui no Rio, ele ainda está bem atrasado em relação a outros estados. Se eu comparar com São Paulo, eu tenho um fluxo de venda muito maior do que em relação ao Rio, não só pela densidade demográfica, mas pela cultura do pessoal mesmo, em utilizar sistemas de controle de acesso. Então, ainda tem muito a crescer nesse segmento, e é um segmento que ele trabalha em paralelo com o que o pessoal já utiliza hoje. Ou seja, no local que vocês já trabalham com sistemas de CFTV, ou uma automação comercial, ou sistema de alarme, também pode ser fornecido esse tipo de solução, que é uma solução que vai agregar mais valor. Com o mesmo cliente, vocês vão conseguir vender mais produtos, tá? O que diminui bastante o custo operacional de vocês.